Retornamos com Café com Direito. E agora para o nosso bate-papo, para a gente ampliar o conhecimento jurídico. E hoje nós trouxemos para cá para falar e ampliar o seu conhecimento em filantropia. E o convidado dessa semana é o Glênio Dantas. Ele é contador, perito e sócio empresário da Estese. Doutor Glênio, muito obrigada pela sua presença e seja bem-vindo ao Café com Direito. Eu que agradeço. E a gente vai para a pergunta principal. O senhor poderia nos conceituar filantropia? Filantropia, na realidade, é a empresa, em geral, é você fazer ação social, certo? Na realidade. Seja através de educação, de você prestar mensalidade, dar gratuidade a crianças carentes, está entendendo? Ou também na área de assistência social, que também tem a filantropia e tem a assistência social, que é você atuar na área das Santas Casas, Misericórdia, por exemplo, que elas dão assistência através do SUS, entendeu? As crianças, as pessoas doentes que não têm acesso a poder pagar um setor privado, do hospital privado, você vai a um hospital das Santas Casas e tem o mesmo atendimento que tem um hospital privado, entendeu? O governo, quando eu falo governo, está incluindo União, estados, municípios. Eles incentivam de alguma forma a filantropia aqui no Brasil? Não, infelizmente não. Pelo contrário, há uma parte da dentro do governo que quer acabar com a filantropia, o que seria um caos. Porque se o Brasil, na situação que está hoje, você está vendo no Rio de Janeiro, que aquilo é um problema social, a droga, as crianças excluídas no meio da rua, pessoas dormindo sem ter teto. Então, se com as filantropias que existem de escolas, por exemplo, eu trabalho com uma escola que presta serviço gratuito para 300 e tantas crianças, que dá alimentação, fardamento e toda a estrutura que dá o melhor colégio da Paraíba. Quer dizer, se esse colégio não fizesse isso, qual seria o futuro dessas 300 crianças? Quer dizer, se há um déficit de filantropia no Brasil, de quê? De criança dormindo no meio da rua, de não ter educação, de não ter saúde. Hoje, pelo SUS, qual é o hospital que eu atendo pelo SUS hoje, João Pessoa? Somente do HU e a Linda Marques. Porque nem o hospital privado atende mais, porque o valor que o SUS paga é irrisório. Quer dizer, então as Santas Casas, não sei se você viu até o candidato a presidente Serra falar, que há uma dívida gigante dessas Santas Casas no Brasil e o governo fechando os olhos para isso, quer dizer, arriscado elas quebrarem, porque chega um ponto que não pode mais pagar. E aí, se a saúde no Brasil já está muito difícil, você avalie o fechamento dessa Santa Casa. Quer dizer, então é um problema sério. E quem vê de fora, muita gente pensa que essas empresas filantrópicas servem para não pagar imposto. Mas não é dessa forma. Essa renúncia fiscal, você tem a contraprestação de fazer uma série de obrigações acessórias e de aplicar em uma série de atividades que muitas vezes é até mais caro do que o imposto que você pagaria. Tá, então que uma empresa que está no regime de filantropia, que pratica a filantropia, ela pode fazer para diminuir os impostos ou para não pagar os impostos? Ou quais são os impostos que não estão incluídos que ela deixa de pagar? Uma empresa filantrópica, seja ela uma fundação, seja um OCIP, certo? O que acontece? Há uma renúncia fiscal, certo? Você deixa de pagar imposto de renda, contribuição social, você deixa de pagar COFINS, você deixa de pagar ISS, mas em contraprestação, você tem de aplicar, no mínimo, 20% da sua receita operacional, ou da receita se for de um colégio, das receitas escolares, ou se for um hospital, da sua atividade de saúde, no mínimo 20% em filantropia e assistência social. Ou a isenção que você tem de INSS, o que for maior. Se a isenção que você deixa de pagar o INSS for maior do que os 20%, você tem que usar o que for maior, certo? E as empresas de Santa Casa, que prestam serviço de saúde, ela tem que ofertar, no mínimo, 60% do atendimento ou do serviço prestado para o SUS. É uma obrigação em que, dos 100% do serviço prestado, no mínimo, 60% tem que ser destinado, ofertado ao SUS. Por exemplo, o Hospital Real Português é um dos melhores hospitais de Recife e é um hospital filantrópico. Quer dizer, é um hospital que tem, realmente uma referência em medicina em Recife e ele atende a pessoa mais pobre da mesma qualidade que atende um milionário. E isso é muito importante, entendeu? Ela tem essa obrigação de cumprir essas coisas. Quer dizer, e além das obrigações acessórias, que você não fique isento. Tem que entregar imposto de renda, tem que entregar DAS, DACOM, uma série de coisas que você tem que entregar, entendeu? Uma série de atividades que você tem que fazer. E vamos falar em relação de incentivos
estaduais e incentivos municipais. IPTU, essas empresas filantrópicas, elas estão isentas de pagar o IPTU, estão imunes de IPTU? Estão imunes, elas no caso são imunes. E na questão, por exemplo, do ICMS nas contas de energia, em produtos comprados por elas, como é que fica essa questão? A empresa filantrópica, na realidade, ela tem imunidade, né, que é um direito constitucional, certo? Então, por ela ter imunidade, ela não paga IPTU no município e também não pagaria ISS, se for uma atividade escolar ou qualquer outra atividade. Só paga, a única coisa que paga é a taxa do lixo, que não ficou isenta, certo? Não ficou imune. A taxa do lixo não ficou imune. Aí, ICMS também é imune, não paga ICMS. Tanto que na conta de energia, mesmo sendo uma coisa polêmica, mas na conta de energia, a empresa filantrópica, uma fundação, por ela ser imune, não deveria incidir ICMS sobre a conta de energia ou telecomunicações. Inclusive, várias empresas estão pleiteando essa restituição no judiciário. É injusta, né? É injusta, que é um direito dela. Agora, quais são os profissionais necessários para formar uma equipe, né, em uma empresa filantrópica? Olha, vou começar logo com um ponto base. Não existe filantropia sem assistência social. Muitos diretores de empresa, diretor-presidente ou diretoria financeira ou outros, desconhecem até o que é uma assistência social. Porque se você faz filantropia sem assistência social, você não faz filantropia legal. Você pode ser um prato que tenha capacidade, que até conheça mais, até na realidade, que uma assistência social, mas você não está legalizado. Porque o profissional legalizado no Brasil para fazer filantropia e assistência social é o assistente social. É uma função regulamentada pelo governo federal e muitas escolas, muitas Santa Casa, não existe nenhuma assistência social. Eu vou para muitas reuniões, às vezes, e eles não levam assistência social. Entendeu? As assistentes sociais não vão para essas reuniões, que são pessoas sine qua non na função de filantropia, certo? E aliado a também a assistência social, você tem que ter um bom contador que entenda da parte de filantropia, porque às vezes é totalmente diferente a assistência social e filantropia, a contabilidade, da contabilidade geral, certo? Então muita gente não tem conhecimento e faz do jeito que tem que se fazer e não é assim. Tem muitos prefeitos, por exemplo, que criam OCIPs para deixar de pagar imposto. Ainda bem que são poucos. E OCIP também, você seria isento de imposto. Aí você tem essas obrigações de ter uma assistência social, você tem que ter um bom contador e prestar uma série de coisas que muitas vezes eles não fazem, tá entendendo? E um auditor independente, em alguns casos, a empresa é obrigada a ter um auditor independente e um departamento jurídico, porque é muito importante, porque o governo quer acabar, uma boa parte do governo quer acabar com essa filantropia, e os advogados são importantíssimos nessa atuação, de conhecer a filantropia e atuar defendendo as empresas e os hospitais. Na realidade daqui do nosso estado, de João Pessoa, como anda essa questão, essas empresas? Existem novas empresas atuando em filantropia aqui ou apenas se mantém as que já tem? Olha, não existe, eu não tenho um número preciso, porque eu não atuo nessa área na junta comercial, mas o que eu posso dizer é o seguinte, aliás, nos cartórios, que é uma empresa, a sociedade civil, assim, especificamente, mas o que eu posso dizer é que não há um crescimento grande. O que tem sido criado são OCIPs. Os prefeitos, muitos têm criado OCIPs como uma forma de ter verba para ela, certo? Só que ele não sabe que essa verba vai para o OCIP, mas ele tem que ter a contraprestação da aplicação de recursos de assistência social em crianças carentes, adultos idosos sem assistência social, etc. Então, e não fazem. Mas de empresa mesmo, de colégio filantrópico, por exemplo, aqui tem 5 ou 6 colégios filantrópicos de uma pessoa, principalmente os religiosos, que são o quê? Pio X, Lourdina, João 23, o Instituto João 23, as Doroteias, entendeu? E as santas, por exemplo, a Santa Casa que tinha aqui quebrou. A Santa Casa que fazia aqui, que era da Igreja Católica, em João Pessoa, quebrou. Hoje você não tem mais um hospital que possa atender como tinha Santa Isabel, que era um hospital do governo, quer dizer, que fazia filantropia, certo? Era da Igreja Católica e não existe mais. E Santa Casa, que eu saiba, que não tem nenhum. Entendeu? Então, na sua área, como você é especialista, já se especializou nessa área de filantropia, quais seriam as suas dicas para a empresa ou para um grupo que está pensando em fazer esse trabalho social? Né? Quais seriam as suas dicas para essas pessoas, desde o início, né, da criação até a manutenção dessas empresas filantrópicas? Bom, o que eu aconselho, na realidade, é isso. Essa equipe que já foi falada aqui, certo? Agora, essa equipe partiria de quê? A primeira coisa, se você quiser botar uma empresa filantrópica ou uma fundação, é você ter um assistente social.
certo? Se você quer mexer com filantropia ou assistência social no Brasil, tem que ter uma assistência social. Esse é o primeiro ponto, até para lhe orientar na parte e tal. E o segundo ponto é você procurar um advogado para fazer. Se for uma fundação, ele tem que elaborar um estatuto para fazer uma fundação, tem que registrar no Ministério Público, no cartório de documentos, está entendendo? E montar a sua equipe, que é o quê? Um bom contador, que entenda na parte de filantropia, ter um bom advogado também para dar assistência, e você montar a estrutura, certo? Ter conhecimento e saber que você vai ter renúncia fiscal, mas você vai ter obrigações que terão que ser cumpridas, sob pena de responder processo penal, e tudo que o INSS, ou a Receita Federal do Brasil, ou o promotor público verificar que você não cumpriu, você vai ter que ressarcir todo esse dinheiro para pagar INSS, para pagar imposto de renda, condição social. Então o ônus é muito alto. Inclusive responder uma ação penal. Você falou assim, em polêmicas, existem duas polêmicas em relação à filantropia. Uma é a questão, por exemplo, de uma casa de misericórdia que tem um terreno anexado ao seu hospital, às suas instalações, e as freiras resolveram alugar esse imóvel que estava do lado, certo, para essa renda, claro, conseguir uma renda a mais para o Hospital de Filantropia, tá? Que atendia a pessoas carentes. No entanto, a prefeitura ela estava exigindo o IPTU, por conta que ela considerava desvinculada a alocação para a função real, né, o objetivo principal da instituição. Você, como profissional, como contador, como militante na filantropia, qual a sua opinião em relação a isso? Bom, eu acho o seguinte, essa lei, porque a filantropia hoje ela está baseada na lei 12.101 e no decreto 7.300, certo? Antes dessa lei e desse decreto, todas as receitas que a empresa tinha, a receita operacional e as outras receitas, entre elas aluguéis, você teria que aplicar o percentual em cima de todas as receitas. A partir da lei 12.101, a empresa só fica obrigada a aplicar 20% sobre a atividade operacional. Por exemplo, se for um colégio, 20% sobre a atividade das receitas escolares. Entendeu? Se ele tiver aluguel, se ele tiver uma cantina e outras atividades, ele não estaria obrigado pela lei 12.101. Certo? E isso é um avanço, porque eu acho que 20% sobre uma receita operacional já é um valor elevado. Por exemplo, se uma empresa fatura 1 milhão, ela tem que aplicar no mínimo 200 mil reais em filantropia e assistência social, ou a isenção que ele tem direito, que ele goza, sobre o INSS, sobre a folha de pagamento. Se essa isenção do INSS for 300 mil, ele tem que aplicar no mínimo 300 mil, que foi maior do que os 200 mil, que é os 20% sobre o faturamento da atividade operacional. Quer dizer, a lei 12.101 deu essa facilidade, então se a prefeitura quiser cobrar, tem como a empresa entrar no judiciário e ter essa ação. Ok, então vamos para outra polêmica. As pessoas que administram essas empresas filantrópicas, o diretor, diretamente, quem está ligado na direção dela, pode ser remunerado, pode ter salário? De forma nenhuma. Essa é a questão principal na atividade filantrópica, é a diretoria não ter nenhuma remuneração, certo? Aquilo ali ser feito de forma voluntária, certo? Que a pessoa que vai ser um diretor do hospital filantrópico, que seja da sociedade, certo? Da sociedade, ela não pode ter remuneração de forma nenhuma. Se for uma atividade escolar, também não pode ter prolabore nem remuneração nenhuma. Apenas se ele for um professor, certo? Por exemplo, ele é diretor. Pela diretoria, ele não pode ter remuneração. Agora, se ele for um professor de uma matéria, aí ele terá remuneração como professor, não como diretor. Que aí a legislação faculta a uma polêmica nisso, mas os tribunais têm dado favorável a isso. Se ele for um professor e ensinar inglês ou matemática ou ensinar direito, por essa remuneração como professor, ele tem direito. Agora, por ser um diretor-presidente ou um diretor financeiro, ele tem que fazer de forma gratuita. E muita gente não entende isso e tira prolabore de valores elevados, e o INPS tem batido rigorosamente em cima disso. E a Receita Federal do Brasil, também, que é em conjunto, também tem sido rigoroso em cima disso. Certo? Outra coisa que é muito importante na filantropia, que não foi falada até agora, não é obrigatório, é opcional. Chama-se balanço social. Por que é obrigatório você ter o balanço social? E publicar, dar publicidade às suas ações. Isso é importante. Porque você que é filantrópico, você sabe o que é que está fazendo e a sua direção. Mas a sociedade e o que está de fora, as autoridades, tem que saber o que é que você está fazendo.
Então, você publicar no jornal suas atividades, você tem alunos carentes, que você ajuda a um projeto aqui no Roge, que você ajuda no São José, no bairro de São José, é muito importante, entendeu? Eu acho que é uma coisa importantíssima isso aí, entendeu? Mas não é uma exigência. Não existe uma obrigação. Ainda hoje não é obrigatório. Sei. Mas é muito importante que o colégio tenha um balanço social, que você mostre o número de empregados que você tem, qual foi a riqueza que você gerou para a cidade em termos de folha de pessoal, em pagamento, em recolhimento de tributos, através de taxas e outras obrigações, então é muito importante. Essas instituições filantrópicas, elas podem receber dinheiro, verbas diretamente da União, do Estado, do município? Como é feita essa questão até dessa prestação de contas entre Estado, município e União? Pode ser feita, sim. Só que tudo isso aí tem que ser feito através de quê? Através de uma parceria, tá certo? Em que você tem um contrato, você faz um projeto, certo? É um projeto que você manda para a prefeitura. Esse projeto é aprovado e vem essa verba específica, seja do Estado ou do município, ou do governo federal, ou de uma empresa, para aplicar naquilo ali. E você, quando recebe essa verba de um projeto desse público, você sofre penalidade, fiscalização do Tribunal de Contas do Estado e do TCU, que é o Tribunal de Contas da União. É uma coisa que você pode ser preso. Responder um processo penal, porque é coisa séria. Doutor Glênio, nós vamos aqui aproveitar a sua presença como contador, e eu acredito, até por uma relação de amizade que nós já temos, que eu já tenho lhe pedido, implorado a sua colaboração em relação à divulgação, a incentivar a destinação do imposto de renda. Certo. Né? Que a gente aqui, é o mínimo que o cidadão paraibano que paga já o seu imposto de renda, não tem jeito, você vai ter que pagar seu imposto de renda, que pelo menos destine esses 6% para o imposto para o fundo da criança, do direito da criança e do adolescente. Aí eu lhe pergunto, as pessoas às vezes ficam inseguras, né? E se faz a destinação ou se faz doações. Explique, se é possível você explicar qual a diferença e o que é que pode e o que não pode, a diferença dessa doação e dessa destinação diante da Receita Federal. Bom, para que seja deduzida a doação, você pode doar o que você quiser, que você está fazendo bem, isso é ótimo. Temos até que incentivar a doação, independente de ser dedutível ou não. Agora, para que seja dedutível, tem que ser, a Receita Federal, ela manda lá uma série de órgãos, Fundação de Criança e Adolescência, uma série de coisas que está lá no manual, quem é que pode você doar e ser dedutível. Se você doar, quem não está ali naquela relação, não pode ser dedutível. Agora, a filantropia que você está fazendo é ótimo para você, que faz bem você ajudar as pessoas. Agora, o governo limita, se você só pode deduzir aquilo que está escrito no regulamento do imposto de renda. Que são Fundação da Criança e Adolescente, do município, e agora do Estado. Eles até ampliaram, né? Porque antes estava muito restrito ao fundo da criança e do adolescente, né? E agora ampliaram desde do ano passado, eles ampliaram também para o idoso. É muito importante. Que a gente vê instituições aí. Então eu aproveito aqui, né, diante do contador e volto a frisar e informar para vocês. Estamos chegando no final do ano, temos declarações para fazer para o ano. Se você quer fazer um pouco de ajudar um pouco a nossa cidade a crescer, porque o cidadão particular, ele pode contribuir com a administração pública, né? E a forma é essa, né? É destinando o seu imposto para um fundo da criança e do adolescente do Estado ou do município, para que a gente invista em projetos sociais, para que a gente possa melhorar a educação dessas crianças. E aqui eu agradeço ao Glênio Dantas pela sua presença. Eu que agradeço. Né? É uma matéria muito interessante. O programa Café com Direito está aqui às suas ordens, que para o ano a gente já pode abraçar outra campanha, né? E a gente está aqui aberto para isso. É isso aí, o programa Café com Direito fica por aqui. É informação e cidadania com beleza e arte para você. Até a próxima semana com mais conhecimento jurídico.